você? Eu sou Vanessa Faleiros. Esse é o Desafio Prevenindo Suicídio Setembro Amarelo. Hoje, nosso tema é 13 Reasons Why. Amar ou odiar? E aí? Você já assistiu? Gostou? Não gostou? Conta pra mim. Esse seriado que foi a febre dos anos 2017 e agora 2018 também, chamou toda a atenção aí dos adolescentes e foi alvo de uma grande polêmica, né? Pessoal que amou, o pessoal que odiou, criticou. Vamos entender um pouquinho de tudo isso? Bora lá! Para você que não assistiu, vou contar um pouquinho do que se trata. O seriado, que está disponível na Netflix, ele conta a história de uma menina de uns 17 anos, que é a Hannah. Ela estuda numa escola de ensino médio e ela, infelizmente, morre por suicídio. Ela passa por diversas situações muito complicadas, em que ela busca por ajuda várias vezes, mas ela não consegue superar, ela não consegue essa ajuda da forma como ela está precisando e ela acaba sendo engolida por todas essas situações e acaba entendendo o suicídio como uma saída, infelizmente. Bom, e aí a história toda se desenrola com os amigos, né, dela, compartilhando as fitas de áudio que ela gravou antes de morrer, onde ela explica todas essas situações que aconteceram com ela e como ela se sentiu perante essas situações. E por que que esse seriado deu esse auê todo? Bom, vamos lá. O seriado, como a gente está falando, ele trata de uns temas muito, assim, fortes, né? É um seriado voltado para adolescentes, que falou explicitamente de suicídio, de violência física, psicológica, sexual, de bullying, de cyberbullying, de um jeito muito direto e forte também. Acabou gerando toda essa polêmica por conta de algumas cenas que o próprio seriado coloca, que foram aí avaliadas por alguns estudiosos como não tão apropriadas assim. Bom, o medo, vamos dizer assim, né, dessas pessoas era justamente o que é que esse seriado vai provocar nas pessoas a elas assistirem isso. A ideia seria justamente essa, né? Embora a gente saiba que nós já passou da hora da gente falar de todos esses assuntos, mas parece que o que pegou foi justamente como falar sobre isso. Será que o seriado não tá pegando um pouco pesado? Foi mais ou menos isso que as pessoas questionaram. Né? E como que o público, os telespectadores vão reagir depois de assistirem o seriado abordando dessa forma. Isso foi o que pegou, principalmente em relação ao suicídio por conta do efeito Werther, que a gente já conversou num outro vídeo, onde aparece explícito o momento, a cena da Hannah se suicidando, que é uma coisa, como a gente já comentou, que a gente, né, quem trabalha com isso não orienta que seja dessa forma. Então, as críticas se embasaram nisso, né,
Embora a gente reconheça que o seriado foi importante para a gente falar disso, para o assunto vir à tona, ele ganhou um grande destaque no Setembro Amarelo do ano passado, né? As próprias ligações para o CVV aqui no Brasil aumentaram significativamente na época, mas ficou-se pensando nisso. Até que ponto isso era legal, né? Quais seriam as consequências desse seriado, pensando nesse aspecto. Por outro lado, o seriado ele trouxe algumas questões que ficaram mais fáceis de olhar, né? A questão do adoecimento da Hannah, né? Durante todo o seriado, conforme as situações vão acontecendo, a Hannah vai passando pelas situações, vai ficando mais fácil de entender, de observar todo o processo de adoecimento dela, né? Todo o processo de depressão dela, onde ela vai se distanciando dos amigos, da família, vai absorvendo, né, aquela questão da culpa, da inutilidade, de se sentir um peso, né, de ir perdendo o prazer, de ir considerando a morte. Nesse aspecto é interessante assistir ao seriado para você ir aos poucos observando todo esse processo. Então, esse lado parece que é interessante para quem quer olhar, né? Que não é uma coisa assim tão simples, tão banal, mas um processo complexo mesmo. É interessante também ver as formas, né? O tanto de vezes que a Hannah tentou pedir ajuda e das variadas formas que a Hannah tentou pedir ajuda e o quanto que as pessoas ali ao redor dela não conseguiam entender esse pedido de ajuda, que é o que acontece na maioria das vezes, né? A gente acaba não entendendo que aquilo é um pedido de ajuda. E mesmo quando ela foi e falou declaradamente, estou precisando de ajuda, né? Estou pensando em me matar, infelizmente ela acabou não recebendo a ajuda que ela precisava, a acolhida que ela precisava e o quanto que seria talvez importante, né? Enfim, o quanto que se fosse diferente, talvez o final também tivesse sido outro. Acho que outra coisa que eu gostei no seriado também foi ver assim o impacto que a morte dela causou nas pessoas, né? Que quando a gente acaba pensando no suicídio, a gente pensa muito na pessoa que acabou partindo, mas o quanto que as outras pessoas são impactadas, e acho que isso é uma outra coisa que fica bem nítido no seriado. O quanto que a mãe, o pai, o próprio Clay ficam impactados e o quanto é necessário, nesses casos, a gente trabalhar com a família e os amigos, né? O quanto que eles precisavam de apoio, de ajuda, o quanto que a escola precisava de apoio, de ajuda para trabalhar aquele tema com os alunos, né? O quanto que todo mundo ali, de uma certa forma, ficou perdido, ficou meio que sem saber como lidar. E o quanto que isso pode sim ser perigoso, né? Quanto que essas pessoas estão vulneráveis depois de uma ocorrência dessas. Então, acho que era mais uma oportunidade, de repente, que o seriado poderia ter explorado de uma outra forma, para mostrar, né, a questão da prevenção também. Enfim, acho que o seriado ele teve os seus erros, os seus acertos. Eu acho que ele tentou fazer o melhor que deu, né? Mas acho que o mais importante foi falar, foi ter a coragem de tocar no assunto que
como eu disse, não dá mais pra gente ficar postergando, não tem, não existe, não acontece. Vamos ver como é que vai ser essa terceira temporada, né? Espero que aos poucos a produção vá se atentando para algumas coisas que possam ser melhoradas. E se você já assistiu, deixa seu comentário, comenta aí o que você achou, você gostou, você não gostou, você achou apropriado, não, você indica, não indica. Se você não assistiu, repense, coloque aí na balança, você acha que, né? Como eu falei, vou fazer a mesma indicação, né? Se você tiver um bom momento, assista acompanhado de repente. Enfim, acho que tudo vai do momento que a pessoa está, né? Claro que se você estiver num momento mais tranquilo da sua vida, acho que é bem tranquilo para se assistir, sim. E acho que o seriado acaba vindo num sentido de ilustrar mesmo como que são as coisas. E dá, sim, no sentido de observar muitas coisas que a gente já até falou aqui durante os vídeos e que ficam só na teoria. Mas deixa seu comentário, curte, compartilha e eu aguardo você no próximo vídeo para a gente continuar nosso debate. Um beijo para você e até a próxima.